tudo ao seu redor, como casa, família e amigos, fosse uma ilusão. Pode parecer ficção, mas há um argumento filosófico que, se verdadeiro, indica que tudo ao seu redor pode ser uma simulação e até seus próprios olhos não são confiáveis. Você não esperava por isso depois de tantos anos, né? Fica até o final. Se quiser saber mais, te apresento Nick Bostrom, filósofo sueco da Universidade de Oxford. Ele é um dos principais expoentes do transhumanismo, aquela corrente filosófica que defende a necessidade de transformar o ser humano por meio da tecnologia. Em 2003, ele publicou o famoso artigo "Você está vivendo em uma simulação de computador?" Neste ensaio, ele sugere que pelo menos uma destas três coisas deve ser verdadeira. Primeiro, quase todas as civilizações inteligentes se extinguem antes de alcançar a plenitude tecnológica. Segundo, as civilizações que atingem esse nível quase nunca decidem criar simulações de seres como nós. Terceiro, com quase total certeza estamos vivendo dentro de uma simulação. Pelo menos uma dessas três coisas deve ser verdade, diz Bostrom. Então, se as duas primeiras te parecem improváveis, você necessariamente tem que aceitar a terceira. Com quase total certeza, vivemos em uma simulação. Mas por quê? Vamos descobrir? Segundo Bostrom, uma dessas três coisas deve ser verdade. Ou as civilizações se extinguem antes de alcançar a plenitude tecnológica, ou as civilizações que alcançam esse nível não querem criar simulações com seres como nós, ou então estamos todos com total certeza em uma simulação. Por que é necessário aceitar uma dessas três opções? Ok, então, para começar, precisamos supor que é possível gerar consciência dentro de uma simulação computacional. Essa tese é polêmica, afirma Bostrom. Mas bem, também não tanto, afinal de contas, se a mente é produto de processos físicos e materiais, então, a menos que haja algo especial e mágico sobre a matéria baseada em carbono, ela também poderia ocorrer em outras estruturas, como processadores de silício de computadores, desde que fossem complexos o suficiente para simular perfeitamente um cérebro humano, considerando o estágio atual do desenvolvimento tecnológico. Ainda não chegamos a esse ponto, é verdade, mas, diz Bostrom, nada nos diz que isso não será possível no futuro, até mesmo em um futuro próximo. Mas então veja, se é possível gerar consciência dentro de uma simulação, esses três caminhos se abrem diante de nós. Primeiro, que talvez nenhuma civilização chegue nunca ou quase nunca a esse ponto. Talvez a plenitude tecnológica, o estado em que é possível reproduzir a consciência em uma simulação, é inalcançável, porque sociedades que seguem assim se destroem. Antes disso, a extinção poderia ocorrer de várias formas, como desastres naturais, mudança climática ou a destruição causada pela tecnologia, que pode nos destruir como na Primeira Guerra, caso fuja do controle, o que não parece tão improvável. Um candidato, escreve Bostrom, é a nanotecnologia molecular, que em seu estado avançado permitiria a construção de nanobots autorreplicantes capazes de se alimentar de sujeira e matéria orgânica, uma bactéria mecânica. Tais nanobots, projetados para fins malignos, poderiam causar a extinção da vida em nosso planeta. Nossa, que ideia boa eu acabei de ter. Cheaton. Outra possibilidade é que civilizações que alcancem esse estágio talvez não queiram mais criar simulações, mesmo podendo. Talvez o avanço tecnológico traga progresso moral e essas sociedades proíbam as simulações pelo sofrimento que causariam. Ou talvez, ao alcançar esse objetivo, percam o interesse nessas coisas e passem a se dedicar a passatempos mais elevados, como recitar de memória entre si a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, ou dar like em todos os vídeos do YouTube, como espero que você faça agora mesmo com este vídeo, porque você já sabe que isso me ajuda muito, muito obrigado. Mas se nenhuma dessas duas possibilidades anteriores te parece crível, só te resta a terceira. Assim, se você acredita que nada impedirá as civilizações de um dia alcançarem a capacidade de fazer simulações, e ao chegarem a esse ponto, alguém irá fazê-las, seja por curiosidade científica, tédio, diversão, crueldade ou outro motivo. Então você tem que pensar, diz Bostrom, que o mais provável é que você, neste exato momento, esteja vivendo em uma dessas simulações. Por quê? Pense bem. Se a primeira possibilidade não acontecer, então um número indefinido de civilizações vai chegar ao ponto em que será possível gerar consciência em uma simulação. E se a segunda possibilidade também não acontecer,
Então, uma fração dessas civilizações vai começar a criar mundos virtuais com seres conscientes simulados, mas provavelmente não vão se contentar em criar apenas um mundo virtual, podendo criar milhares e milhares deles. Logo, o número de simulações de mundos virtuais superará muito o das realidades básicas, que é apenas uma. E nem te conto se. Também analisamos a possibilidade já prevista de os habitantes de uma simulação criarem outras dentro dela. Poderia haver uma hierarquia de simulações dentro de simulações organizadas como bonecas russas? É só uma realidade base. Nessas condições, o que é mais provável? Que você esteja em uma das bilhões de simulações possíveis, ou que tenha a sorte de habitar justamente o mundo original, o único que é realmente real? É como jogar uma loteria com uma bola vermelha e 10 bilhões de bolas brancas. Já antes de ir olhar qual bola exatamente você tirou, pode estar quase 100% certo de que não é a bola vermelha, e sim uma bola branca. Da mesma forma, veja por esse lado. Se conseguirmos simular a consciência, o número de seres conscientes simulados só vai crescer com o tempo. E nessas circunstâncias, de um ponto de vista puramente probabilístico, é quase impossível que você tenha a sorte de ser um dos originais, a menos que você tenha alguma evidência adicional que te indique que não é assim. A priori, você teria que pensar que o mais provável é que você vive dentro de uma simulação. Afinal de contas, a imensa maioria das mentes existentes serão simuladas. É mais provável que você faça parte da maioria, e não da minoria de mentes originais. O argumento de Bostrom estritamente não afirma que você vive em uma simulação, apenas sugere isso. Se for possível criar consciência em um computador, uma das 3 possibilidades deve ser verdadeira, mas cabe a você decidir qual. O que ele realmente nos mostra, dizem outros autores, é que se quisermos evitar a conclusão da simulação, precisamos pensar. Ou que é impossível criar consciência em um computador. Ou quase nenhuma civilização chega a esse ponto e, por isso, provavelmente nos extinguiremos nos próximos séculos ou, quando conseguirmos, já teremos perdido o interesse. Só há 3 formas de escapar da hipótese. Caso contrário, provavelmente você vive em uma simulação. Qual dessas 3 suposições você negaria? Comente aí, estou curioso. Eu apostaria contra a geração de consciência em simulações computacionais. Isso ou que nos extinguimos em breve. Um corolário curioso do argumento, e isso foi comentado por Ostrom, é que se algum dia conseguirmos gerar consciência em um computador, então teríamos que concluir com toda a probabilidade que nós mesmos somos seres simulados, porque teremos mostrado precisamente que as 2 primeiras proposições são falsas. Se nós chegarmos ao ponto de poder gerar consciência em uma simulação e fizermos isso, ou somos muito especiais, ou é mais provável que não sejamos os primeiros a fazer isso e que outras civilizações inteligentes também passariam por isso. E mais uma vez obtemos essa multiplicação dos mundos simulados no espaço de possibilidades que nos leva a duvidar da nossa própria realidade. Talvez você pense, ok, vivemos em uma simulação, e daí? Tudo ainda é real para mim, certo? E daí? Se a mesa é feita de átomos ou de uns e zeros, seria um pouco a atitude de Cifra em Matrix. Não importa se é real, o bife continua igualmente saboroso. Mas olha, você tem que pensar nas possibilidades perturbadoras que se abrem com o cenário da simulação. Não é apenas que nada ao seu redor seja real, mas sim simulado. É que, por poder, você poderia se encontrar em uma simulação na qual você fosse o único ser consciente, simulado, estando cercado apenas por si sem consciência. Seus amigos, familiares e conhecidos podem ser apenas cascas vazias, sem interior, respondendo automaticamente para você com um programa sofisticado. Talvez a simulação possa ter começado agora mesmo e todas as suas memórias tenham sido programadas antecipadamente. As consequências céticas se multiplicam rapidamente, a menos que haja alguma maneira de contê-las a priori, o que não parece claro. De qualquer forma, Nick Bostrom conseguiu colocar com esse artigo a hipótese da simulação em pauta, e desde então não se parou de discutir sobre isso. Se você teve uma crise existencial, antes de tudo, calma, isso é completamente normal. E em segundo lugar, dá uma olhada neste outro vídeo aqui, onde eu conto o que fiz para superar uma das piores crises existenciais que já tive. Estudando filosofia porque acho que vai ajudar. Promessa é dívida. Te trolei.